grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Que está nos céus, estamos na tua presença, buscando a tua graça, buscando a presença do Espírito Santo conosco aqui. Amém. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração através da tua palavra, que ao abrirmos a tua palavra, jorre luz dela para alcançar os corações dos teus filhos que aqui estão. Amém, Senhor. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, abra a Bíblia em Tiago, capítulo 1. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Nós escolhemos para esta noite um tema que fala sobre a fé. Em Tiago, capítulo 1, e o verso 6 diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. A Bíblia diz que nós temos que pedir com fé. A Bíblia também diz que aquele que se aproxima de Deus precisa ter fé nesse Deus. Abra sua Bíblia também em Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, capítulo 11, o verso 6. Aqui nós vemos: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Temos que ter fé. Mas como está a sua fé? Quanto de fé você tem? Você tem fé? Porque muitos dizem: eu não tenho fé, eu não consigo ter fé, eu não acredito em Deus. Como é que eu posso crer em alguém que eu não acredito? Porque para acreditar em Deus você tem que ter fé, porque você nunca jamais viu a Deus. Em João capítulo 1, verso 18 diz que Deus nunca, jamais foi visto por ninguém, mas o Filho o revelou. Jesus revelou o Pai. Ninguém jamais viu Deus o Pai, Deus o Espírito Santo. O único rosto divino que nós conhecemos é o rosto de Jesus, Deus o Filho. Mas nós temos que ter fé. Nós não estivemos lá na Palestina, nós não estivemos lá em Jerusalém no tempo em que Jesus viveu na terra, andou e peregrinou por 33 anos, mas nós temos que ter fé de que Ele é um personagem real, um personagem histórico, que nasceu, que viveu, que morreu, que ressuscitou, que existe. Quando você se ajoelha para orar, você tem que crer que não está falando sozinho. Como um pai disse para um jovem, hoje ele é um pastor, mas o pai não cria em Deus, e quando o filho se converteu lá em Curitiba, no bairro de Santa Quitéria, um dia era um rapaz que usava drogas, que se libertou das drogas pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, e agora o rapaz estava dentro do quarto, orando, ajoelhado, e o pai passou e viu pela janela o filho ajoelhado. E depois que o filho terminou a oração, o pai chegou para ele e disse: filho, nunca se ajoelhe, homem não se ajoelha. Queridos, a paz que não tem fé, a paz que destrói a fé pequena dos filhos. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Peça, porém, com fé, não duvidando. Mas quem não duvida? Eu duvido. Quem jamais não duvidou de alguma coisa, de alguma palavra, de alguma promessa da palavra de Deus? A nossa fé, ela oscila entre o crer e o descrer. Nós estamos oscilando. Quem não oscila? Quem já
já não teve a sua fé estremecida? Já não lhe faltou fé? Para as pessoas que dizem que não têm fé, eu digo, todos têm uma medida de fé. Todos têm, ímpios e justos, crentes e não crentes, pagãos, todos recebem de Deus, mesmo que não creiam em Deus, todos recebem de Deus, o soberano do universo, o Criador dos céus e da terra, recebem dele uma porção de fé. Todos os seres humanos têm uma medida de fé. Isso está em Hebreus, aliás, em Romanos. Abra sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 12, Romanos capítulo 12 e o verso 3. Veja aí, Romanos capítulo 12, o verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu a cada ser humano que nasceu no planeta Terra. Deus deu a ele uma medida de fé pequena, uma medidazinha de fé, talvez uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, como disse Jesus. Mas, meus queridos, todos têm. Por maior que seja o seu medo de viajar de avião, quando meu pai foi nos visitar nos Estados Unidos, pela primeira vez ele entrou no avião. Foi como que meio empurrado, né? A vontade dele era voltar, mas não dava mais para voltar. Ele entrou, passou muito medo, mas chegou lá. Como é que pessoas pagãs, como pessoas cristãs, entram num avião, reclinam o banco e dormem a noite toda? Saem de São Paulo e chegam até Nova York, dormem durante 5, 6, 7, 8 horas. Como podem dormir lá naquelas alturas, sem saber se o avião vai chegar ou não? Porque de vez em quando os aviões caem, tá certo? E se você acredita que o seu não vai cair, você está agindo de uma forma tola. Por quê? Porque o seu não vai cair. Porque o dos outros cai, o seu não. Os filhos de Deus também morrem. Os filhos de Deus também ficam doentes. Os filhos de Deus também perdem emprego. Os filhos de Deus também têm filhos em drogas. Os filhos de Deus também são afetados pelo mal. Quem lhe dá certeza de que o seu avião vai chegar? E como é que você consegue dormir? Você entra no ônibus, pega o ônibus aqui da Princesa dos Campos e reclina e dorme, e chega lá em Curitiba. Isto é fé. Fé na Princesa dos Campos, fé no motorista, fé no piloto do avião, fé na empresa, seja na TAM, seja na American Airlines ou na United, fé nessas empresas que vivem se quebrando, vivem ruins de dinheiro, que usam peças velhas nos aviões, que às vezes nem revisão fazem nos aviões, mas nós entramos, inclinamos o banco e dormimos e chegamos lá. Isso não é fé? Isso é fé. Só que não é fé em Deus. É fé no piloto, fé no avião, fé na máquina. Quando você está dirigindo o seu carro à noite, com luz baixa, e vem uma curva, como é que você não diminui a velocidade? Qual é a certeza de que a estrada vai continuar depois da curva? Qual é a certeza de que a ponte está lá em cima do rio? Você não para o carro, desce do carro e vai ver se a ponte está lá. Você simplesmente, à noite, está dirigindo o seu carro e vai. Aparece a placa, Rio Tibagi. Você continua, você não diminui a velocidade, você não desce do carro. Isso é fé, fé de que a ponte está lá. Queridos, todos nós temos uma medida de fé, mesmo os ateus. Agora, onde você está depositando esta medida de fé que Deus deu a cada ser humano? Em seres humanos? Você deposita fé em empresas, em máquinas? Onde você está depositando a sua fé?
Porque uma medida de fé todos têm. Nós temos que direcionar esta pequenina fé que Deus otorgou a cada ser humano, direcioná-la na direção de Jesus, na direção da palavra de Deus. Portanto, não acredite quando alguém disser: eu não tenho fé. Você tem, mas a minha fé é muito pequena. E quem disse que precisa ser grande? Quem disse que a fé tem que ser grande? Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, que é muito pequenininha, direis a esse monte: sai daqui e passa para lá, e ele passará. Portanto, queridos, não lute por uma grande fé, exercite a pequenina fé que você tem, e ela vai se robustecer, ela vai crescer. Um dos discípulos de Jesus ficou famoso por causa da sua falta de fé. Muitos hoje são chamados de Tomé. Esse é um Tomé da vida, porque ele tem que ver para crer. Queridos, Tomé realmente lhe faltou a fé. Tomé hoje é símbolo de dúvida, de incredulidade, mas nós seríamos injustos com Tomé se disséssemos que ele sempre foi vacilante e sempre foi duvidoso, porque ele não foi sempre assim. Ele tinha sim dúvidas, ele tinha falta de fé, a fé era muito pequena, mas Tomé, ele buscou resposta para as suas dúvidas. Eu quero dizer para você que não é pecado duvidar. Eu quero que você leve com você hoje esta notícia de que duvidar não é pecado. Pecado é não procurar resposta para as suas dúvidas. Não durma com as dúvidas, não viva com as dúvidas, busque resposta para as dúvidas. Duvidar, todos duvidam. Os discípulos duvidaram. Queridos, todos nós cristãos oscilamos como um pêndulo, de um relógio que fica oscilando para a esquerda ou para a direita. Assim nós cristãos oscilamos da fé para a incredulidade, da incredulidade para a fé, da fé para a incredulidade, para as dúvidas. E como é que nós vamos terminar a nossa vida? Quando você oscila para a fé ou para a incredulidade? Como é que nós vamos terminar a nossa vida? Na fé ou na incredulidade? Porque todos nós oscilamos. Eu oscilo. Em Romanos capítulo 8, verso 35, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8 e o verso 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem é que vai separar você do amor de Jesus? Falta de fé? Aqui diz: seria a tribulação? Seria a angústia? Seria a perseguição? Seria a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Quem vai separá-lo do amor de Deus? Por causa de quem? Ou por causa do que deixaremos de andar com Jesus? Pessoas abandonam a igreja. Quando eu volto aqui, nesta cidade, nesta igreja, eu vejo o rosto dos amigos, mas também ouço pessoas dizendo: ao fulano e tal não está mais andando com Jesus, ele abandonou a fé, saiu do redil do bom pastor. Quem vai nos tirar da igreja? Quem vai nos afastar de Deus? Uma pessoa que nos trata mal? Uma pessoa que não nos cumprimentou? Um pastor que não me visitou? Quem vai tirá-lo da igreja? Satanás está tentando criar estratégias para tirá-lo da igreja, tirá-lo de Jesus, tirá-lo das mãos de Jesus e fazer com que você perca a fé em Jesus. Será que estar salvo hoje significa estar salvo amanhã? Nós adventistas não cremos no conceito de que salvo uma vez, salvo para sempre. Nós cremos no conceito que a Bíblia ensina, de
que nós podemos estar salvos hoje, nós podemos nos perder amanhã, porque a salvação depende do ramo se manter ligado na videira. Se o ramo não estiver ligado na videira, ele seca, não produz fruto. Então, queridos, ligado na videira uma vez, não significa que eu vou estar ligado à videira a vida toda. Requer esforço seu e meu, mantermos ligados na videira, no tronco da videira que é Jesus, recebendo a seiva, nutrientes para a nossa fé. Nós não cremos que a salvação é dada uma vez para sempre. Nós cremos que a salvação é diária, é comunhão diária, é entrega diária, é confissão diária. Por isso a nossa religião deveria ser feita de mais confissões. Nós devemos ter muito mais confissões na nossa religião do que temos. Confessar os nossos pecados, para que não percamos a salvação, para que não caiamos da graça. As palavras de Jesus em Apocalipse capítulo 2, versos 4 a 5, vejam as palavras de Jesus em Apocalipse capítulo 2 e os versos 4 a 5. Aqui nós lemos Apocalipse capítulo 2 e os versos 4 a 5. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. É possível ter o primeiro amor, a paixão por Jesus, o apego a Jesus, o fogo do amor de Deus ardendo dentro de nós. É possível ter e perder. É sim possível, porque Jesus falou: tenho, porém, contra ti, cristãos da igreja de Éfeso, que foi a primeira igreja, das 7 igrejas, a primeira. Foi a igreja cristã do ano 31 até o ano 100 da nossa era. Está representada pela igreja de Éfeso. E o que Jesus falou: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Assim como no casamento é possível perder o primeiro amor, a paixão pela esposa, pelo marido, assim também na vida cristã é possível perder a paixão por Jesus. E quando nós perdemos essa paixão, nós perdemos a salvação. Por isso, queridos, a nossa fé tem que ser mantida, alimentada todos os dias pelo estudo da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir não a novela, e ouvir não a música pop, ouvir não qualquer coisa. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. É a palavra que nós temos que ouvir, é a palavra que nós temos que estudar, é a palavra que nós temos que memorizar, é a palavra que nós temos que entesourar no coração, para que a nossa fé cresça. A medida pequena de fé é Deus que dá. Alguns ficam com esta pequenina fé por anos e anos, e em vez dela crescer, ela diminui mais e mais. Outros exercitam, desenvolvem, e a pequenina medida de fé que Deus deu a todos os seres humanos é desenvolvida, fortalecida e se tornam gigantes na fé. Depende do exercício. Não é só o caminhar que fortalece os músculos. O exercitar a fé fortalece também os músculos espirituais. E Deus nos permite entrar em situações difíceis para provar a nossa fé. Deus permite que você entre em situações, em becos que parece que não tem saída, para que você use a fé, exercite a fé, e saia dessa situação de tragédia, dessa crise, mais forte do que antes. Deus não poupa os seus filhos para que eles não sofram, porque seriam frágeis e covardes. Mas Deus permite que eles entrem em situações difíceis, crises, angústias, e Deus permite que você ande pelo vale da sombra da morte, mas com uma diferença: Ele está com você no vale da sombra da morte, Ele está com você na fornalha das aflições. Ele não impede a fornalha das aflições, mas Ele entra com você no fogo, Ele atravessa com você o rio, para que Ele não cubra você e não destrua a sua vida.
Portanto, meus queridos, Deus força a mim e a você para que desenvolvamos a fé. Mas você tem fé, mesmo que seja uma medida bem pequena. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É possível Deus tirar o castiçal, ou seja, tirar a salvação de alguém? É possível, se não voltarmos ao primeiro amor, a exercer aquela fé. Peter de Bryce escreveu um romance intitulado Sangue do Cordeiro, e nesse romance ele conta a história verdadeira de um pai chamado Don Vanderhoof. Don Vanderhoof, pai de uma menina de 11 anos de idade e que tinha uma doença chamada leucemia. Eu tenho um primo que está com leucemia. Fui a Paranaguá orar com ele. Fui ao hospital evangélico há 3 dias atrás, orar com ele. É uma doença que só Deus pode curar. Este pai tinha uma filha com 11 anos de idade com leucemia. E quando a menina, depois de ter feito o transplante de medula, estava reagindo, estava ficando boa, ela contraiu uma infecção hospitalar. Uma infecção que pegou toda a ala do hospital onde ela estava. E ela morreu como resultado da infecção hospitalar. Estava praticamente curada da leucemia e morreu da infecção hospitalar. E esse pai então ficou muito revoltado. O pai estava chegando no hospital com um bolo para comemorar a cura da filha, quando ele recebeu a notícia de que ela tinha sido infectada. E queridos, ele pegou aquele bolo e foi lá na igreja onde ele sempre orava. Era uma igreja que tinha um crucifixo grande e a imagem de Jesus. Ele foi lá e jogou o bolo no rosto de Jesus, e aquele bolo bateu naquela coroa de espinhos que estava na cabeça de Jesus, e começou a pingar glacê pelo rosto de Jesus. Revolta com Jesus. Queridos, como é a sua fé? Eu lembro de um outro pai, que os filhos morreram, e ele perdeu seus bens, e quando a notícia ruim chegou, ele se lançou em terra e disse: bendito seja o Senhor. Jó deu glória a Deus, não porque os filhos morreram, mas deu glória a Deus mesmo na morte dos filhos. Ainda que os filhos estivessem mortos, ainda que tivesse perdido todos os bens, ele ainda dava glórias a Deus, dizendo: bendito seja o Senhor. Que tipo de fé você tem, meu querido irmão? Uma fé caracterizada pela conjunção condicional: se Deus for comigo, eu creio nele; se Deus me abençoar, eu devolverei meus dízimos; se Deus me der um bom emprego, então eu creio que ele existe. Se, como é a sua fé? É uma fé que se caracteriza pela conjunção se, ou se caracteriza pelo ainda que? Porque Jó disse: ainda que Deus me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, nele esperarei, nele crerei. A sua fé é se ou é ainda que? Que tipo de fé você tem? Como cristãos, nós oscilamos entre o crer e o descrer, e não está nada errado, porque Jesus entende a nossa situação humana, a nossa fragilidade. E quando nós estamos em face da morte, em face de perda de emprego, em face de doenças, você fica oscilando, você fica meio que duvidando, você fica como que
apalpando no escuro, tentando encontrar um Deus presente, um Deus perto de você, duvidando: será que Deus está me ouvindo? Será que Deus me abandonou? Deus entende você, Jesus entende você, porque Ele também passou por situações assim. Chegou um momento na vida de Jesus que Ele disse: Pai, por que me desamparaste? Deus Pai nunca desamparou Jesus, mas para Jesus ali na cruz era como se Ele estivesse sido abandonado pelo Deus Pai, e Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Por isso Jesus pode entender você, meu querido irmão, quando você vacila, quando você oscila entre o crer e o descrer, quando as coisas estão indo bem, e você tem um bom salário, você diz: Deus está me abençoando. E quando você perde o emprego, e quando as coisas ficam ruins, as doenças chegam, e você tem a tentação de falar: Deus parece que me deixou, se esqueceu de mim. Ele entende essa nossa angústia, e não é pecado ter esse tipo de dúvidas. Pecado é não buscar resposta para as nossas dúvidas. Quando Jesus, em João capítulo 6, abra sua Bíblia em João capítulo 6, verso 67. João capítulo 6 e o verso 67. Jesus começou a pregar, e à medida que o sermão avançava, as pessoas começaram a sair. Não estavam sentadas em bancos, mas elas começaram a sair, e o auditório foi diminuindo, até que ficaram somente os 12 discípulos. Eu nunca tive essa experiência que Jesus teve, de ter o auditório se levantando e indo embora. E Jesus passou por isso. Uma vergonha, né? Uma vergonha. E quando Jesus ficou só com os discípulos, o que ele disse? João capítulo 6, verso 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Vocês também vão embora? Todos ficaram em silêncio, menos Pedro. Pedro respondeu e disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu sei que a minha igreja tem defeitos. Eu sei que a minha igreja não é tudo trigo, tem muito joio dentro da igreja. Eu sei que a minha igreja não é composta só de cristãos verdadeiros. Eu pergunto: você vai abandonar a igreja por causa disso? Para onde iremos? Para onde iremos? Se a verdade está aqui. Não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito, não existem membros perfeitos. Pelo fato de sermos tão cheios de defeitos, é que nos damos bem, que podemos nos entender e sermos tolerantes uns com os outros. Mas, queridos, não existem situações perfeitas. Deus quer que aprendamos a viver em todas as situações, sem esmorecer na fé. Para quem irei? Se tu tens a palavra da vida eterna. Lendo as histórias dos milagres que estão na Bíblia, percebemos que a fé se revela em diferentes graus. Poucas pessoas demonstraram uma fé corajosa e inabalável como aquele centurião romano. O centurião romano não pertencia à fé judaica, não tinha conhecimento de Jesus e provavelmente nunca tinha lido a Bíblia. Mas aquele homem romano, pagão, demonstrou uma fé invejável. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, o verso 9. Lucas capítulo 7, verso 9. Vejam as palavras de Jesus quando encontrou este homem, quando viu e presenciou a fé deste centurião romano. Veja a reação de Jesus. Capítulo 7 de Lucas e o verso 9. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. Voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. O servo do centurião foi curado pela palavra.
de Jesus à distância. Ele disse: não, você não precisa ir até a minha casa, diga uma palavra e ele será curado. Por isso Jesus disse: eu não encontrei tamanha fé em Israel como esta do centurião. Queridos, a fé ela floresce quando você menos espera. Provavelmente aqui alguém chegou hoje enfermo e vai sair enfermo. Provavelmente alguém hoje chegou aqui enfermo e vai sair curado. Porque a fé ela floresce quando se menos se espera. Você não sabe onde vai florescer a fé. Você olha para uma pessoa e não dá nada para ela. No entanto, ela tem fé, ela acredita, ela crê. Não são todos que recebem a bênção, porque para receber a bênção tem que crer, tem que exercitar essa pequenina medida de fé que Deus distribuiu a cada ser humano. Todos têm, mas poucos exercitam. Aquela mulher cananeia, espremido no meio da multidão, todo mundo esbarrando em Jesus, todo mundo espremendo Jesus, e ninguém recebia a bênção. E no entanto ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E Jesus disse: quem me tocou? E os discípulos riram: Senhor, quem me tocou? Que pergunta é essa? Todo mundo está te tocando, todo mundo está espremendo o seu corpo. Não, mas eu senti que de mim saiu poder. É diferente, irmãos. É diferente o toque da fé. Você pode encontrar a fé numa pessoa que você considera pagã. Você pode encontrar a fé numa pessoa que está afastada de Deus, fora da igreja há muitos anos. Você não sabe onde é que a fé vai florescer, porque onde você esperava encontrar fé, não encontra, e onde você esperava que não existiria nenhuma fé, lá está ela. Porque cada um recebeu de Deus uma pequenina medida de fé, e cabe a você, não a Deus, mas a você desenvolver esta pequena medidinha de fé. A fé que você tem é a que você desenvolve. Se ela é pequena demais, a culpa é sua, porque você tem que desenvolver. Jesus disse daquela mulher em Mateus capítulo 15. Jesus falou para aquela mulher cananeia, Mateus capítulo 15: não é bom pegar do pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Lembra? Lembra dessa mulher? Não é bom pegar pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Está em Mateus capítulo 15, verso 26. Mas nada podia deter essa mulher, e a sua perseverança foi elogiada por Jesus. Leia aí agora no capítulo de Mateus capítulo 15, o verso 27 e 28. Jesus falou, ela falou para Jesus: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Jesus sempre falava: seja feito conforme a tua fé. Não era a fé de Jesus que curava, era a fé da pessoa em Jesus que conquistava o perdão, a salvação e a cura. Há pessoas que pedem para minha esposa orar: Leila, ore por mim, porque disseram que você tem muita fé. Não, não é a fé da minha esposa que vai curá-la, é a fé sua na pessoa de Jesus. Deus distribuiu a fé para todo mundo, e você tem que desenvolver a sua. Isso é intransferível. Você não herda a fé, você desenvolve a fé. Por que esses dois estrangeiros, o centurião romano e a mulher cananeia, ambos sem raízes judaicas, por que eles deveriam ter fé no Messias rejeitado pelos próprios judeus? Em gritante contradição, o povo que deveria crer não cria, e os pagãos que deveriam duvidar estavam crendo. A fé surge onde você menos espera, e a fé falta
onde você achava que ela deveria florescer. O que me dá esperança é que Jesus operava nas pessoas com qualquer vestígio de fé. Ele olha para você, ele tenta ver nos seus olhos qualquer vestígio de fé, qualquer resquício de fé, qualquer sintoma de fé, que ele perceba em você, ele pega isso e ele age, e então a sua fé cresce. E depois que a sua fé cresce, ele permite que você entre em crises maiores, que você esmorece, e você clama com fé. E ele fortalece a sua fé respondendo. E assim, nesse crer, no descrer, nesse oscilar do pêndulo entre fé e incredulidade, a nossa fé pode ir crescendo. Jesus respondia a qualquer vestígio de fé. Assim é hoje. Você não precisa ter fé gigante, mas precisa ter uma medida de fé. Romanos capítulo 12, verso 3 diz que Deus dá a cada um uma medida de fé. Uma igreja colocou no seu calendário uma noite de vigília, e era para ser a noite toda de vigília. Sempre que a vigília é a noite toda, nós temos um sério problema. Quem vai ficar acordado a noite toda, ouvindo os palestrantes e orando? Mas a igreja votou que deveria ser a noite toda. Diversas pessoas se demonstraram preocupadas se iria ter gente para a noite toda, por causa do cansaço. Os membros mais pobres da igreja, um grupo de idosos de um asilo, demonstraram um grande entusiasmo pelo plano da vigília a noite toda. Então, as vans do asilo, as vans trouxeram os velhinhos para a vigília. E então o motorista perguntou para eles: até que hora vocês vão ficar? Que eu tenho que saber que horas eu venho buscá-los. E aquele grupo de velhinhos disse: nós vamos ficar a noite toda. Muitos jovens vão ficar, a maioria da igreja não ficou, mas aquele grupo de velhinhos que estavam quase que morrendo, eles ficaram a noite toda. Onde parece que a fé não existe, ela floresce, ela cresce. Portanto, meus queridos, a fé surge onde ela é menos esperada e falta onde deveria vicejar. Existem exemplos na Bíblia que mostram que a dúvida sempre anda junto com a fé. São parceiros, né? A dúvida e a fé são parceiros. Tem uma hora que você duvida, tem uma hora que você crê. Veja, no diálogo que Jó teve com seus amigos, os amigos de Jó o repreenderam pelas dúvidas que ele expressou. O mesmo Jó que disse: ainda que Deus me mate, nele esperarei, diversas vezes ele expressou dúvidas. João Batista, aquele que batizou Jesus, aquele que viu a pomba descendo do céu e pousar sobre Jesus, e ouviu a voz de Deus dizendo: este é o meu filho, em quem me compraste. Este João Batista, quando estava no cárcere para ser decapitado, ele duvidou. Ele perguntou: será que este é o Messias mesmo? E ele pediu aos seus discípulos para que fossem até Jesus e perguntassem: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Queridos, se João Batista duvidou, todos duvidam, porque ele foi o maior dos nascidos de mulher. Jesus falou, mas ele morreu firme na fé, mas ele buscou resposta para as suas dúvidas. Ele mandou perguntar para Jesus, e eles voltaram para a resposta. E quando ele morreu feliz nos braços de Deus, sabendo que ele tinha sido realmente a voz que clama no deserto, aquele que preparou o caminho para a vinda do Messias. Ele buscou resposta para as suas dúvidas. E o que você faz, meu irmão, quando você tem dúvidas? Quando morre um filho, quando você perde a saúde, quando as coisas ruins acontecem, o que você faz? Chuta o mal? Blasfema de Deus? Ou você se apega nessa pequenina medida de fé que Deus deu para cada um e clama: Senhor, é pequena a minha fé, mas ajuda-me a crer, ajuda-me a crer.
Martinho Lutero lutou constantemente contra a dúvida e contra a depressão. Olha que depressão, que é a doença do século. Hoje eu estava conversando com Oswaldo. Depressão, a doença do século. Mas Lutero sofria desta doença. Depressão. Muitas dúvidas. Mas ele não ficou dormindo com as dúvidas. Certa vez, Lutero escreveu: Jesus esteve totalmente perdido para mim por mais de uma semana. Então fui tomado pelo desespero e blasfemei contra Deus. Veja, foi Lutero que escreveu isso. Mas ele buscou resposta para as suas dúvidas. E ele se tornou o leão da reforma protestante, o Carvalho da Saxônia, aquele que implantou a reforma protestante no século XVI. O puritano Chris Mera registrou no seu diário palavras assim: fortemente atormentado pela tentação do ateísmo. Uma igreja de Boston adiou o pedido do evangelista Dwight Moody a se filiar a ela porque acharam sua crença duvidosa. Philip Yancey, escritor cristão, diz que ao lermos biografias de pessoas famosas, é difícil encontrar uma biografia onde não existiu dúvida, onde a fé não tenha crescido sobre um esqueleto chamado esqueleto da dúvida. Duvidar, meu irmão, não é pecado, mas pecado é não buscar resposta para as suas dúvidas. Eu gosto de estudar a Bíblia com pessoas que perguntam, pessoas que dizem assim: pastor, eu vou colocar você na parede, eu vou fazer perguntas difíceis. Deus gosta disso. A Bíblia gosta de perguntas difíceis, porque são pessoas que têm dúvidas, mas não estão dormindo com a dúvida, estão perguntando, estão buscando soluções, e elas encontrarão em Jesus. Tomé duvidou? Sim, mas foi Tomé o único que se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. Perceberam? Os outros não foram tomados por essa convicção tão grande quanto Tomé. Só ele se ajoelhou na frente de Jesus ressuscitado e disse: Senhor meu e Deus meu. Primeiro ele duvidou, mas depois ele fez uma afirmação que demonstrou que a sua fé cresceu, a sua fé fortaleceu. Davi, ao escrever os Salmos, expressou suas dúvidas. Quando você lê os Salmos de Davi, você percebe que ele brigou com Deus, reclamou, discutiu, mas ele amadureceu na fé e chegou ao final da vida como um gigante na fé. George Everett Ross escreveu: servi no ministério 30 anos, consegui compreender que existem dois tipos de fé. Uma fé que diz ser, e a outra que diz ainda que. Uma diz: se tudo estiver bem, se minha vida prosperar, se eu for feliz, se eu achar um namorado para casar, não é? Se o meu ente querido não morrer, se eu tiver sucesso, então crerei em Deus. O outro diz: ainda que a causa do mal prospere, ainda que eu sofra no Getsemane, ainda que eu beba o cálice da morte, ainda assim crerei no Deus que deu seu filho para morrer por mim. Por isso Jó disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Todos os heróis da Bíblia mencionados em Hebreus capítulo 11, irmãos, havia uma grande avenida da fé, com muitos heróis da fé. Todos os heróis mencionados em Hebreus capítulo 11, eles tiveram momentos de dúvida. Abraão duvidou, vacilou. Não, ela é minha irmã. Mentiu. Mas Abraão se tornou o pai da fé, porque ele cresceu. Você já mentiu para alguém que a sua esposa não é sua esposa? Com medo de ser morto? Você pode dizer: não, isso eu não faria. Sim, mas Abraão fez. E ele é chamado pai da fé. Mas ele cresceu na fé. A pequenina fé foi desenvolvida e fortalecida. Então, você e eu também podemos crescer. Jó, ao coçar as feridas do seu corpo sob o sol escaldante, ele teve dúvidas. Por que Deus matou
todos os meus filhos? Ele achava que era Deus que tinha matado. E porque só deixou viva a minha mulher, me atormenta. Davi, ao se esconder na caverna como um fugitivo do seu perseguidor, Saul, Davi duvidou. Já fui ungido para ser rei, mas estou fugindo de caverna em caverna. Saul me persegue, quer me matar. Será que Deus está comigo? Davi duvidou. Será que Elias duvidou? Elias, fugindo de Jezabel, pediu: basta, Senhor, eu quero morrer. Basta, Senhor, não quero mais viver. Duvidou sim. Então, meu querido irmão, quando você estiver duvidando, isso não é a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo é não buscar resposta. Você tem que abrir a Bíblia, tem que orar e tem que buscar na palavra de Deus a resposta para as suas dúvidas. Moisés, durante os 40 anos de solidão no deserto, duvidou: será que Deus ainda quer me chamar? Será que Deus desistiu de mim? Será que Deus queria me fazer libertador de Israel? Será que Ele tem algum plano para mim ainda? Porque ele estava ali 40 anos esquecido no deserto. Mas Deus não se esqueceu dele. Todos oscilavam como pêndulos entre a fé e a incredulidade. Queridos, como é o tipo da sua fé? Ser ou ainda que? Ainda que me aconteçam doenças, desemprego, separações, ainda que me aconteça o mal, nele eu confiarei, porque eu sei em quem eu creio, que Ele é poderoso para nos salvar, nos curar, nos ressuscitar. Ele não se esqueceu de nós. Amém. Ele vai voltar para buscar você. Amém. A fé em Deus é um tal poder que faz tombar muralhas. A fé em Deus é um tal poder que faz ressuscitar os mortos. A fé em Deus vai sustentá-lo com a cabeça erguida, olhando para frente e para cima, esperando Jesus, que do alto virá como nosso socorro, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que esta fé seja fortalecida e desenvolvida em você pelo estudo da palavra de Deus. Amém. Amém. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Que a graça de Jesus esteja com você. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós queremos cantar agora, número 270 do Inário. A fé em Deus é um tal poder. Número 270 do Inário. Querido Pai, dá-nos uma medida maior da fé. Amém. Não uma fé qualquer, mas a fé em Jesus. A fé na Tua palavra. A palavra que saiu da Tua boca.
Amém, Senhor. Dizendo: vinde a mim, vós cansados, oprimidos, sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém, Senhor. E pela fé, coloquemos nosso fardo no ombro de Jesus. Amém, Senhor. E pela fé, descansemos nos braços de Jesus. Amém, Que Senhor. pela fé, possamos te louvar pela cura, antes de sentir a cura. Que pela fé, aprendamos a louvar o Senhor pela conversão do nosso querido, do nosso familiar, antes mesmo de vermos a conversão. Amém, Que Senhor. pela fé, Pai, possamos nos ver no céu, antes da volta de Jesus. Amém, Que Senhor. pela fé, possamos nos ver entrando pelos portões da Nova Jerusalém, mesmo antes disso acontecer. Amém, Senhor. Pai eterno, aumenta a nossa fé. Como disse aquele pai, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. A nossa fé oscila, Pai, entre o crer e o descrer. Tem misericórdia de nós. Sustenta-nos, que o anjo do Senhor se acampe ao redor dos teus filhos aqui. Amém. Que ao sairmos daqui, os teus anjos saiam conosco. Que nos acompanhem durante toda esta semana. Pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém.